Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Você sabe por que a gente costuma utilizar óleo em alguns tipos de cocção? Você sabe como escolher uma frigideira antiaderente? Eu aposto que você já comprou um monte de frigideira em que o antiaderente não funcionava direito ou ele estragava muito rápido. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como escolher uma frigideira decente. Então, primeira coisa, né? Então, por que a gente utiliza o óleo? Como a gente costuma comprar panelas ruins, né, ou frigideiras também, quando a gente adiciona um alimento com proteína, ele acaba grudando, né? Então o óleo, ele cria uma camada que impede que esse alimento grude na frigideira, tá? A segunda função do óleo é adicionar sabor. Então você já deve ter consumido aí um leite integral e um leite desnatado. E você já percebeu que o leite integral ele tem muito mais sabor do que o leite desnatado. Não é incomum a gente escutar aí que as pessoas quando tomam leite desnatado falam assim, pô, mas parece que eu tô tomando água. É por causa que a falta de gordura tira o sabor do alimento. E como o óleo também é uma gordura, ele acaba adicionando sabor nos alimentos. Embora a gente acabe utilizando aí geralmente os óleos vegetais, seja o óleo canola, o girassol, de soja, eles são inodoros. Então eles adicionam um pouco sabor. Mas se você utilizar o óleo de coco ou a manteiga, como eles têm muito aroma e muito sabor, vai acabar modificando e acrescentando sabor no seu alimento. A terceira função do óleo é modificar a textura do alimento. Então, quando a gente compara um alimento, vamos pensar num frango. Se a gente grelhar ele, grelhar é fazer sem óleo. Fritura é quando a gente coloca o óleo. Então, se você fizer um frango grelhado e frito, você vai perceber que o frango frito ele cria uma crosta, né? Então é como se fosse algo mais crocante ali. Já o frango grelhado, não. Ele vai ficar todo meio mais mole, né? Porque ele não modificou a textura. Então, o óleo também ele serve para modificar a textura do alimento. E a quarta função do óleo é aumentar a superfície de contato do alimento com a frigideira. Então, quando você coloca um frango na frigideira, você vai perceber que não é toda a parte de baixo do frango que está em contato com a frigideira, vai ser algumas partes só. Então, quando a gente coloca o óleo, toda a parte de baixo do frango vai estar em contato com o óleo e o óleo está em contato com a frigideira. Então, ele aumenta a superfície de contato do alimento com a frigideira. Isso faz com que diminua o tempo de cocção. Então, um alimento que você vai preparar que demoraria 20 minutos ali sem óleo, com óleo vai ficar muito mais rápido. Aí você pode pensar assim, mas eu posso adicionar água ao invés de óleo para aumentar a superfície de contato. É verdade, você consegue fazer isso. Tirando, né, a parte que o óleo adiciona sabor, modifica a textura, o óleo, ele consegue atingir temperaturas muito mais altas do que a água. Então a água ela vai chegar a 100 graus Celsius, vai entrar em ebulição, não vai passar dos 100 graus Celsius. O óleo ele consegue chegar em mais de 200 graus. Mas lembrando que o ideal é você não passar de 180 graus no óleo, tá? Porque você já deve ter feito batata frita na sua casa, você esquenta muito óleo antes de colocar a batata. E você já deve ter visto alguma vez que começa a sair fumaça do óleo. Aquilo ali é porque ele atingiu o ponto de fumaça dele, que é o ponto máximo de temperatura, antes ele começa a liberar a acroleína. A acroleína é uma substância carcinogênica e que eu posso comentar depois em outro vídeo. Mas evite fazer com que o óleo solte fumaça. Eu sei que muitas pessoas que estudam gastronomia acabam fazendo, espera o óleo sair fumaça para você colocar o alimento, né? Mas eu altamente não recomendo. Só deixando um parênteses aí, o calor específico do óleo, se não me engano, acho que é menor que o da água. Então, se você colocar uma água a 100 graus Celsius e um óleo a 100 graus Celsius, se você colocar o dedo na água a 100 graus Celsius, ela queima muito rápido, mas se você passar no óleo, não. Isso é por causa do calor específico, é quanto de calor ela consegue transmitir de um meio para o outro, tá? Mas isso é um termo físico, tá? Só comentando aí por que o óleo, embora ele tenha um calor específico menor que o da água, como ele consegue atingir temperaturas muito mais altas, ele consegue acabar cozinhando, né, fritando um alimento muito mais rápido. Em relação à frigideira, como escolher uma frigideira? Então, a primeira coisa, né, eu tenho uma frigideira aqui, você vai ter que fazer o seguinte, independente de onde você for comprar, né, vai ser no supermercado, no Magazine Luiza, na farmácia, você vai olhar a frigideira contra a luz e olhar aqui bem de perto. Se aqui dentro parecer que foi pintado com um spray, não compre essa frigideira. Ela vai ser uma porcaria, independente do valor dela. Tá? Eu já vi frigideira de 300 euros aqui, que parecia que ser pintada com spray. E todas as frigideiras que eu comprei que eram desse tipo, elas sempre estragavam muito rápido. Então, se era uma frigideira barata,
2 vezes depois que eu utilizava ela, já era um antiaderente, né? E lembrando que quando começa a soltar o antiaderente, ele solta no alimento, você também está comendo aquela substância que está ali. Então por isso tem que comprar uma frigideira boa. E se você comprar uma frigideira cara, que tem, parece também que foi pintada com spray, ele vai durar um pouco mais de tempo, vai durar 1 mês, 2 meses, mas vai acabar estragando do mesmo jeito, tá? Então vou até tentar deixar uma foto aí para vocês fazerem a comparação. Essa daqui, que é uma frigideira boa, como é que ela se parece quando você olha? Parece que ela foi pintada com um pincel. Então, sempre quando você for comprar uma frigideira antiaderente, olhe bem de perto e vê se parece que foi pintado com um pincel. Essas frigideiras têm de todo valor, tá? Aqui eu paguei nessa aqui, acho que foi 20 euros, tá? Já faz mais de um ano que eu tenho ela, tá em perfeitas condições. Quando eu morava no Brasil, eu tinha uma da Tramontina, se eu não me engano, acho que era Viva Cor o nome dela. Eu até vou colocar aqui na tela para vocês saberem. Usei mais de 5 anos a frigideira, estava em perfeito estado, nunca tive problema com ela, continuava funcionando. Eu sempre faço panqueca no café da manhã. Eu só colocava um pouquinho de óleo só, porque geralmente ovo tem bastante proteína, acaba grudando muito, mas era só para ajudar a facilitar na hora de tirar para conseguir virar. Porque eu precisava virar panqueca, então não queria que ela quebrasse. Mas estava perfeito, não precisava de óleo para fazer frango, nada que ela não grudava. E foi uma frigideira que eu paguei por volta de 50 reais. Eu não sei como tá os preços das frigideiras aí no Brasil hoje em dia, né? Eu acho que aumentou. Mas você não precisa gastar 200, 300 reais numa frigideira, tá? Escolha uma frigideira de uma marca conhecida, que seja parecido com isso que eu falei, como se fosse pintado, e você já vai estar muito bem servido. Só deixando umas dicas para vocês aí também para preservar a frigideira. Então, primeira coisa, quando você for fazer alguma preparação, não deixar em altas temperaturas por muito tempo, né? Então tem gente que liga a frigideira lá, mesmo sem óleo, deixa um tempão lá, a frigideira até sai fumaça. Isso aí você vai diminuir a vida útil da sua frigideira, tá? O antiaderente vai começar a perder um pouquinho ali, isso não é legal. A segunda coisa que você deve evitar é a frigideira, você acabou de fazer alguma cocção, alguma coisa assim, e a frigideira está super quente, você joga na água gelada, sai aquela fumaceira. Então esse choque térmico também diminui a vida útil da frigideira. Não recomendo utilizar a frigideira na máquina de lavar louça, porque pode ter algum produto químico ali no sabão ou no secante, que seja abrasivo também e acabe danificando o antiaderente. Nunca utilize Bombril, nem aquela parte de mais grossa das esponjas. Utilize aquela parte macia para você fazer a lavagem da frigideira, né? E sempre espere ela esfriar antes de você lavar. Se você fizer isso, a sua frigideira vai durar muitos e muitos anos e você não vai precisar ficar gastando dinheiro e seu tempo comprando outra frigideira, tá certo? Se vocês gostaram das dicas aí, deixa um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários abaixo e até a próxima.